6. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Gostou de bem, cara? A vida tudo é rapidinho agora, hein? Caramba, entendeu rápido, hein? Amado Deus e eterno Pai Celestial, Deus Senhor da Glória, agora, meu Deus, o mal está pegando o corpo dela. Ó Deus, a seta que está pegando o corpo dela. Ó Deus, a dor perto da vista, no corpo, todo o mal que esteja pegando nela agora, todo o mal que esteja pegando o corpo dela agora, está trazendo dor. É Deus. Ó Pai, na cabeça. Ó Deus, vai queimando agora aqui. Vai queimando agora aqui. Quando eu arrancar minha mão, meu Senhor, que a dor vai embora, que tudo vai embora, que ela vai prestar atenção no culto sem dor nenhuma, que todo mal que seja queimado, repreendido e amarrado agora, em nome de Jesus, todo mal, santo. Vê se está bem. Está bom mesmo? Está bom? Se é um mal que não quer para você. Vamos lá. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor já está aqui e o Senhor já está agindo, Senhor. Pai Deus, muito obrigado pela cura que o Senhor acabou de fazer. Pai, pelas bênçãos, e continua, meu Deus, agindo no meio da tua igreja, continua agindo, meu Deus, nesse culto, usando a tua palavra para nos abençoar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Podem sentar. Olha a palavra que Deus me dá. Não errei. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que está querendo dizer aqui? Que Deus não se deixa enganar, Ele não se engana. E aqui está falando que tudo aquilo que você semear, você vai colher. E aí ele continua, porque quem semear na carne, vai colher corrupção, vai colher coisas ruins, vai colher morte, vai colher problema. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. E aí entra, antes da pregação, a história que eu estou falando para vocês, dessa irmã querida, chamada Alzira, que falece muito cedo, muito nova, com 67 anos, uma mulher que 39 anos trabalhou na obra do Senhor, como eu falei aqui agora, fazendo bem, com a sua porta aberta dia e noite,
sempre tinha café, sempre tinha biscoito, sempre tinha pão. Na hora do almoço, chegava a gente lá, era almoço para quando chegasse lá todo dia. Todo dia, janta, não sei porque eu não estava lá de noite, mas a gente tinha um almoço lá, às vezes não almoçava, mas a gente ia lá, e até para resolver o problema da igreja lá, que ele que fazia minha avó na igreja, e ela sempre estava dando alimento para os outros, ajudando os outros, orando os outros, o dia todo orando, o dia todo deixando Deus usar ela. E vou te falar, irmão, a pessoa que se deixa Deus usar não é mole não, porque cansa. Cansa, é carne que tu pega, você está ligado o tempo todo para Deus te usar. E ela era incansável nisso aí. Incansável. Uma mulher incansável. É uma mulher que era reconhecida pela prefeitura de Magé. Fez uma homenagem para ela. Uma mulher que veio de São Paulo com o enterro dela. Irmãos, eu nunca na minha vida eu vi uma coisa igual àquela do enterro dela. Sem brincadeira, contado, mais de 50 carros indo enfileirados. Não sei quantas motos. As motos iam fechando as ruas para poder a caminhada passar. E ainda tinha um ônibus lotado de gente em pé, parecia até hora de trabalho mais cedo. O ônibus foi abarrotado de gente, o ônibus. Gente veio de São Paulo para poder enterro dela. Mas uma caminhada, com mais de 50 carros, um atrás do outro. E uma porção de moto, e os motoqueiros iam parando os cruzamentos, iam parando as ruas, para só os carros passar. O enterro lotado de gente, lotado. Eu nunca vi um enterro como esse. Tamanho da honraria que Deus deu para essa mulher até depois de morte. A gente vê um pouco daquilo que essa mulher semeou em vida depois de morte. A gente viu o carinho, as pessoas chorando, as pessoas dizendo quanto ela iria fazer falta na vida, quantas pessoas Deus usou ela para salvar, para libertar. O presbítero que estava lá, Bruno, que estava lá, que falou no enterro dela, né, estava falando quantas pessoas ela tirou do inferno. Eu fui uma delas. E hoje eu sou um ministro da palavra de Deus, um homem que era um lixo, que ninguém dava nada por mim, mas através dela Deus me resgatou e hoje eu estou aqui. Coisa linda foi ver um enterro de cinema. Para mim aquilo foi enterro de cinema, porque uma carreata enorme, porque ela foi velada na igreja, então só da igreja até o cemitério foi um chãozinho, e muito carro, tudo direitinho, um atrás do outro, com a alerta ligada, e as motos parando as ruas, e o pessoal sem entender nada, e a gente foi acompanhando o carro onde estava o caixão. Coisa linda. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai colher o que a gente está semeando. Eu tenho que entender isso. E sabe qual é o maior problema? É que Deus não se deixa enganar. Eu tenho que entender uma coisa, irmão. Eu posso esconder de muita gente muita coisa, mas eu não escondo de Deus. O teu problema não
sou eu, pastor. O meu problema não é você. O teu problema maior é Deus. E o meu problema maior é Deus. Por quê? Porque eu não vou enganar Deus do que eu estou semeando. Eu posso enganar o pastor, como muita gente engana. Muita gente se passa aquilo que não é. E a gente às vezes até acredita, a gente ainda dá até uma credibilidade, né? Mas muita gente se passa uma coisa que não é, mas para mim é bom enganar, até onde Deus quiser que engane, que, né? A Bíblia fala que não tem nada que esteja escondido que não seja revelado, mas por algum tempo, por muito tempo, a pessoa pode enganar, mas eu tenho que entender que Deus não se engana, Ele não se engana. E eu vou colher aquilo que eu plantar. E se eu plantar na carne, eu tenho que me preparar para colher coisa ruim. Se eu plantar no Espírito, eu posso me preparar para colher coisas boas. Por isso que eu entendo, por isso que eu vejo uma mulher que, apesar de morrer cedo, apesar de morrer nova, a mulher ter tanta honraria, a mulher ter tanta honra. Por quê? Porque quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Quem semeia no Espírito tem honraria de Deus. Agora, quem semeia na carne vai ter problema. E eu preciso entender isso. Eu não posso pensar que está bom estar na igreja. Eu não posso pensar que está bom eu frequentar os cultos. Eu não posso pensar que está bom só isso. Eu tenho que entender que eu preciso mudar a minha semeadura. Eu preciso entender que eu preciso aprender a semear. Eu não posso estar dentro da igreja e não saber semear. A Eliane teve essa semana com uma grande amiga nossa, da igreja com a qual nós fomos. Eu falei que essa semana é a esposa do pastor milionário. E esse pastor milionário foi um grande homem de Deus, grande homem de Deus. Ele tem uma empresa que ele me falou que, vou exagerar um pouco da brincadeira, mas é quase isso aí. Que a empresa do cara é como daqui da igreja até no colégio, até no metrô de colégio. Não, até onde vai do daqui até onde? Enorme, 3 quarteirões, é coisa pra caramba. E o que acontece? Que o sobrinho do marido, quando ele morreu, o sobrinho do marido que trabalhava com o marido dela assumiu. O sobrinho crente, filho de crente, e de gente velha, né? O garoto crente roubou a tia, praticamente faliu a empresa. Ela está se reerguendo, lembrou da Eliane, querendo que ajudasse o marido dela. Não, lembrou não. Ela estava desesperada, porque ela não sabia como é que ela ia resolver, e Deus lembrou ela porque ela não sabia como resolver o problema. Ela lembrou que quem tinha ajudado o marido dela foi a Eliane. Ela procurou a Eliane para ele ajudar ela, e ela começou a falar, né? Então a gente vê, né, a vida dos crentes. Nós estamos vendo vida de crente que não está sabendo semear. Tem crente que não está nem entendendo o que está semeando. Quando está roubando alguém, ele está semeando na carne, vai colher corrupção. Quando ele está fazendo alguma coisa errada, ele está semeando na carne, vai colher corrupção. O crente, ele tem que entender
que a vida dele é de semeadura. Se você não entendeu hoje que a tua vida é de semear, a nossa vida é semear. Quando você traz teu dízimo, tu está semeando. Quando você pega na Bíblia para ler, tu está semeando. Quando tu busca acertar com Deus, tu está semeando. Quando tu larga o cigarro, tu está semeando. Quando tu larga o álcool, tu está semeando. Quando tu para de ter amante na rua, tu está semeando. Eu tenho que entender que a vida do crente é uma vida de semear. E eu só tenho duas sementes, a da carne e a do espírito. São duas sementes que você tem para semear. E aí quem escolhe o que vai semear é você que vai escolher, irmão. Se você, a Bíblia fala que aquele que sabe o que tem que fazer não faz perda, se você sabe que você tem que semear, ou melhor, se você sabe o que você tem que semear e você não semeia, está pecando. E aí você começa a ver a tua vida indo para frente, você começa a ver as coisas no novo certo, você começa a ver tudo começar a se enrolar. Por quê? Porque você decidiu não semear o que é certo. Enquanto eu não entender isso, eu vou sofrer, irmão. Enquanto eu não entender isso, eu vou sofrer. Então eu tenho que entender que eu preciso aprender a semear. E como é que eu aprendo a semear? Pela palavra, vindo nos cultos, ouvindo a pregação, ouvindo as instruções. A Bíblia fala que crê no profeta e prosperareis. Então você tem que acreditar naquilo que está na palavra de Deus. Você tem que dar um passo por fé. Você tem que semear o que é certo. Você tem que buscar. Você tem que fazer a tua parte para que as coisas comecem a caminhar, para que você consiga colher a vida eterna. Porque nós estamos vendo do jeito que saía. Nós conhecemos um caso de uma menina que cantava no louvor, era uma da igreja enorme. A menina apanhava do marido e ainda descobriu que o marido tinha um amante que era homem. E ela foi contar para o pastor o que estava acontecendo, que ela apanhava, que o marido tinha um amante homem. O pastor virou para ela e disse: vai lá, minha filha, louva lá, deixa isso para lá, louva lá. Ela mandou eu subir para louvar, mandando o homem ir para cima do púlpito louvar, o homem tendo um caso com o homem. Não, o cara ter caso com uma mulher já era horrível, O cara ter uma amante mulher já era horrível. Imagina o cara, além de trair a mulher, trai a mulher com o homem. Olha o que se estão semeando dentro das igrejas. Olha o que se está semeando. O que vai colher, irmão? O que vai colher com uma semente dessa? Vai esperar o que da paz de Deus? Deus não se deixa escarnecer. Deus não vai entrar na carne junto com você. Deus não vai concordar com a tua semente errada, não, irmão. Tem gente que vai dizendo que Deus entende a minha situação, Deus entende. Irmão, eu não posso pensar nisso, não. Deus entende meu casamento, eu estou sofrendo, meu marido não me dá carinho, Deus entende o que está sendo com o outro. Vai nessa que Deus entende. Deus não se deixa escarnecer, não, irmão. Eu fiquei sabendo hoje aqui que uma irmã que está na igreja caminhando, está com um companheiro, que não é marido, é companheiro, e a mulher foi lá e saiu com outro homem. Aí falou: Deus entende minha situação, Deus entende.
já está no erro, porque nem casado é com o cara. E além de não é casado com o cara que está no erro, tu vai lá e se afunda mais na lama, porque ainda sai com um terceiro. Olha o que nós estamos semeando, irmão. Essa palavra é muito séria e é muito atual para a nossa vida. O teu dia a dia, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua conduta, você semeia todo dia, você semeia a todo instante. Sabe por que esse rapaz me procurou para orar pelo filho dele? Porque ele me reconhece com o nome de Deus. Sabe por quê? Porque ele anda comigo, apesar de não ser crente, ele me conhece, ele sabe a minha conduta, e ele sabe que pode pedir oração, porque aqui tem alguém que dá exemplo. E nós temos que ter isso em mente. Nós temos que buscar isso. Sabe por quê? Nós estamos vendo de coisa de louco, irmão. Tem crente que às vezes aconselha A, aconselha B, aconselha C, aconselha aqui, aconselha ali, mas quando vai ver sua própria vida, está cheio de brecha. Igual essa irmã aí, que companheiro largou e saiu com outro cara. Aí fala mal do pastor que ela estava indo lá, fala mal do fulano, fala mal do pastor, fala mal de não sei quem, mas já está sendo controle. Tem gente que é muito bom para falar dos outros, aconselhar os outros, mas a sua própria vida é uma desgraça. Ou sua própria vida precisa estar para a creche. Nós temos que tomar cuidado com a nossa semente. Nós fomos chamados para semear. A nossa vida é de semeadura. Porque o que semeia na carne colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito colhe a vida eterna. Aleluia. Aí vai do que você escolhe colher. Vai do que você escolhe colher. Tem gente que entra em sofrimento, tem gente que fica contra a igreja, tem gente que fica contra o pastor. Sabe por quê? Porque queria que o pastor, que a igreja assinasse embaixo na semeadura errada da pessoa. Às vezes a pessoa quer que a gente concorde com a semeadura dela. E aí sai gravejando, sai com raiva, porque o pastor não assinou embaixo na semente errada que ela quer semear. Irmão, nós estamos aqui para ensinar você a semear. Quando a gente fala sobre casamento, a gente quer ensinar você a semear. Quando a gente fala sobre droga, a gente quer ensinar você a semear. Quando a gente fala sobre álcool, sobre bebida, a gente quer ensinar você a semear. Quando a gente fala sobre dízimo, sobre oferta, a gente quer ensinar você a semear. Por quê? Porque a gente não quer ver você colher coisa errada. A gente não quer ver você colher corrupção. Porque a gente não sabe, irmão. Uma irmã de Deus, uma irmã cheia de Deus, uma irmã que, óbvio, tinha os defeitos dela, os erros dela, porque a Bíblia fala que aquele que fala que tem pecado é mentiroso, mas era uma mulher que passava 24 horas dando os outros, morreu. E morreu logo. Infelizmente, cheio de problemas, fazia hemodiálise, tinha um rim aí, um fígado transplantado, o fígado era maior, o órgão era maior do que o corpo dela, então ela ficou com a barriga inchada, porque o órgão era grande. A mulher toda cheia de
problema, já furando de rim, fazendo hemodiálise, fazendo tanta coisa. A mulher apareceu uma trombose, a mulher não morreu do fígado, a mulher não morreu do rim, a mulher não morreu de nada, morreu da trombose que deu. Uma mulher cheia de Deus, aí podia falar assim, porque tem igreja, porque tem isso, porque tem aquilo. Irmão, a mulher passava 24 horas fazendo microdose. 24 horas. Deus usava ela com uma força tremenda. Humilde. Não sabia ler nem escrever. Mas falava a Bíblia na ponta da língua. Falava a palavra na ponta da língua. Uma mulher cheia de Deus. Morreu. Nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos. Então, nós temos que ter a preocupação de nós semearmos. Nós temos que ter essa preocupação. Sabe por quê? Porque eu não sei o que você semeia. Entendeu? A Bíblia fala, maldito no homem que confia no homem e na força do seu braço. Tem gente que fala esse versículo e diz assim, você não pode confiar nos outros. Não, esse versículo é muito mais profundo que isso. Esse versículo está dizendo que você não pode confiar em você. Maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço. Ou seja, maldito é o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço. Se você não pode confiar em você, comece a confiar nos outros. Se eu não posso confiar em mim mesmo, eu às vezes faço besteira comigo mesmo, eu às vezes faço burrada comigo mesmo, eu às vezes erro, meu Deus, como eu fui idiota, como eu fui burro, como eu fiz essa besteira. Tu imagina se eu posso confiar nos outros? Eu não sei qual é a tua semente, eu não sei o que você semeia, eu não sei o que você faz, mas também não me interessa saber. E a tua preocupação não é eu saber das tuas coisas, não é eu saber dos erros, das tuas falhas, das coisas que você faz e não muda. A tua preocupação não deve ser eu, porque eu não posso fazer nada contra você, eu não posso fazer nada contra a tua vida, mas você tem que se preocupar com aquele que tem poder para fazer o que quiser de nós. E eu tenho que entender que esse sim, ele está me olhando. Esse sim, ele está vendo. Esse sim, ele vai saber se eu estou semeando na carne ou se eu estou semeando no Espírito. A minha vida na igreja é essencial a partir do momento que eu dou ouvido àquilo que é pregado. A minha vida na igreja é essencial a partir do momento que eu pratico aquilo que é falado. A Bíblia fala que eu não posso ser ouvinte da palavra, mas que eu tenho que ser praticante, que o ouvinte é comparado como tolo. Então, eu não posso ser ouvinte. Não adianta você chegar aqui, você ouvir a palavra, você ouvir os ensinamentos e você dá de ombro, como se eu tivesse ouvido, não escutado nada. Não adianta. Você vem aqui para ouvir a palavra e praticar ela. E a prática da palavra é a tua semeadura. Quando você começa a praticar a palavra, você está semeando para a vida eterna. E aí você começa a ver Deus trabalhar. Você começa a ver Deus agir, né? Quando você acredita naquilo que sai do altar e você coloca em prática, você consegue largar o álcool, como a nossa irmã largou. Você consegue largar o cigarro, como a irmã largou. Consegue. Por quê? Porque você acreditou naquilo que saiu do altar. Você acreditou na palavra de Deus. E aí você começa a largar a semente maligna e você começa a semear a semente da vida eterna. E Deus começa a agir. Eu tenho que entender isso.
Eu não posso vir para a igreja numa prática religiosa. Eu não posso vir na igreja numa prática de pensar que por eu estar vindo na igreja está tudo bem. Eu tenho que vir na igreja, prestar atenção no que é pregado e levar isso para a minha vida. Eu preciso botar em prática aquilo que eu aprendo nos cultos, aquilo que a palavra de Deus me ensina. Eu preciso colocar em prática. Para quê? Para que eu possa semear coisas que me levem para perto de Deus. Não posso me enganar. Eu não posso pensar que está tudo bem. Eu não posso pensar que está tudo certo, que eu estou na igreja, tudo certo. Não. Eu tenho que entender que eu preciso colocar em prática aquilo que é falado, aquilo que é ensinado, que vai trazer benefício para a minha vida. Queria eu, porque eu estou orando a Deus para eu não morrer, né? Eu quero que Jesus volte antes. Estou falando, já está perto, né? Já está perto, estou te falando, hein? Está perto de voltar, hein? Está perto. Eu estou conversando com o papai para ver se ele quer lugar de voltar antes de eu morrer. Papai, para eu tentar ir lá exatamente. Nem que eu pegue o pé do anjo, eu quero subir. Não, eu estou vendo se papai concede essa graça aí. Mas se eu fosse morrer um dia, eu espero que eu não morra, que Jesus volte antes. Se eu fosse morrer um dia, se eu tivesse 10% do que Alzira teve, eu já seria um homem feliz e honrado na face da terra. 10% daquilo que eu vi lá, 10%, era gente pra porra. Irmão, mais de 50 carros e todo carro, todos os carros pilhados de gente. Porque foi um não parando para o outro, um não parando para o outro, os carros são todos cheios, lotados, na selva lotado. Irmão, parecia até de um do Flamengo, uma multidão. O pessoal, sabe onde é que era? Ele tem, ó, foi lá na. Aí tá certo? Não, foi lá Bongaba. Eu acho que é lá do lado. Do lado bem do lado mesmo do pedágio, da pedágio. Tem um lixão atrás. Bongaba. Irmão, atrás do cemitério tem um lixão. Aí tem as pessoas escolhendo lixo, pessoas que, coitadas, vivem de pegar coisa do lixo, né? Irmão, eu sei que entrou aquela multidão de gente no cemitério, o pessoal estava colhendo, pegando, estava fechado, ficou todo mundo olhando assim, o pessoal parou, ninguém estava entendendo nada. Ninguém estava entendendo nada, porque o cemitério ali é bem humildezinho, bem humilde mesmo, não foi cemitério humilde. Então o que acontece? O pessoal deve ter pensado assim, caramba, quem foi tão importante assim que morreu, né? Porque para ele, alguém muito rico morreu com uma depressão muito de né? E ela foi enterrada atrás, na frente do lixão, atrás do lixão. E o pessoal ficou tudo assim, parado olhando, porque uma multidão de gente embaixo do cemitério. Então assim, é muito importante, eu entendo porque a palavra de Deus diz que há muito maior aprendizado na casa de luto do que na casa de festa. Porque é nessa hora que a gente para e pensa, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou vivendo? Se eu morrer hoje, eu estou certo? Porque tem pessoas que estão errando deliberadamente. E a Bíblia fala que você pedir perdão a Deus, Ele perdoa. Mas não cai nessa de você ficar errando propositalmente, pensando que Deus vai perdoar, que a palavra de Deus diz que aí vira sem vergonhice. Vira sem vergonhice, porque você está pecando deliberadamente.
você está pecando dolosamente. O que é dolosamente? Propositalmente. Você é para fazer e você não faz. É como aquele cara que sabe que é pecado beber, o cara está na igreja, mas o cara chega em casa, abre a escola. Ele sabe que não é fazer isso. Ele sabe que não pode fazer isso. Ele sabe que não deve fazer isso. Mas o cara chega em casa e lá deu a tia de escola. Aí na hora de morrer, eu perdoo meus pecados, vou perdoar meus pecados. Que eu bebeu escola a vida toda. Estava na minha casa, não estava de escola, quer que eu te perdoe? Perdão seria quando você estivesse bebendo para se beber. Aí você teria perdoado. Agora o cara, que era o último suspiro de perdão, porque pecou deliberadamente, pecou propositalmente a vida toda. Então eu tenho que rever hoje os meus conceitos. Eu tenho que rever hoje a minha semeadura. Por que está faltando eu semear certo na minha vida? Por que está faltando eu fazer o que é certo na minha vida? Porque eu não sei meu dia de amanhã. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo amanhã. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo hoje. Não sei. Ué. Aí quando eu estava lá vivendo, nós temos não estava vivendo, de repente lá por morreu. Eu não sei. E aí eu estou fazendo propositalmente, eu estou errando dolosamente, eu estou errando, sabendo que eu estou errando, sabendo que eu tenho que fazer e não faço, mas eu estou fazendo, de birra, de pirraça, porque eu quero, porque eu acho que tem que ser dessa forma, aí depois, chegar na hora da prestação de conta, irmão, não paga para ver, não paga para ver. Vigia naquilo que você está semeando. Você vai errar, mas procura não errar propositalmente. Quando você sentir que está errando, fazendo o que é errado, volta, se conserta e semeia. Cuidado. A tua semente vai falar para que caminho você vai seguir, irmão. É a tua semente que vai falar se tu vai seguir o caminho da carne, que é o caminho da perdição, que é o da porta larga, que é o que leva para o inferno, ou se você vai semear no Espírito, que é o caminho estreito, que leva para a vida eterna e salvação. É a tua semente que vai falar. Não é a tua boca que vai falar, não é o que você fala que vai falar, não. É a tua semeadura. E aí, a tua semeadura, quem vai julgar a tua semente, não é ninguém, não. Quem vai julgar a tua semente é Deus. E aí nós estamos no culto de restauração. Hoje é quinta-feira de restauração. Sabe? Hoje é noite de nós restaurarmos a nossa semente, a nossa semeadura. Deus está te dando mais uma oportunidade de acertar. A Bíblia fala que nós devemos ser firmes e constantes. Sabe o que é isso? Tem gente que para de fumar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí daqui a pouco vai lá e volta a fumar. Aí daqui a pouco volta a fumar, fica um tempo fumando, e daqui a pouco para de fumar de novo. Aí fica 2 meses sem fumar, daqui a pouco volta a fumar. Aí fica um tempo fumando, e depois para de fumar. Isso é inconstância. Eu tenho que fazer a mesma coisa certa o tempo todo. Eu tenho que acertar o tempo todo. Se eu parei de fumar, eu não volto mais a fumar. Eu vou ficar sem fumar o tempo todo. Não vou mais voltar a fumar. Eu não posso ficar fumando, parando. Eu tenho que buscar a constância que a palavra exige de mim. Eu tenho que buscar o equilíbrio.
Eu tenho que fazer aquilo que é certo enquanto há tempo. Essa palavra, ela não pode sair da nossa cabeça. Isso não pode sair da nossa cabeça, irmão. Não pode sair da nossa cabeça. O que eu estou semeando? O que está faltando eu semear? Está faltando para eu semear? O que está faltando para eu me acertar com Deus? Está faltando. Nós vamos orar a Deus para que Ele toque em você e que você acorde para aquilo que esteja errado, para você fazer o que é certo e retornar a semente que era para você. Só de pé.